Boa noite, hoje é quarta-feira, 27 de maio de 2026. E este é o programa No Fio da História, produzido semanalmente pela rádio Jornal Toda Palavra e transmitido também pelo nosso canal do YouTube. Inscreva-se no canal e ative o sininho para ser notificado dos próximos programas. Flávio Bolsonaro posa como papagaio de pirata do imperialismo. Em desespero, depois de se afundar no lodaçal do Banco Master, o pupilo número 1 de Jair Bolsonaro foi se refugiar na Casa Branca, onde posou para fotos ao lado de um Donald Trump que sequer se levantou da cadeira para cumprimentá-lo. Em mais um show exótico de vassalagem, pediu a classificação pelo governo norte-americano do PCC e do Comando Vermelho como organizações terroristas, reforçando a tática de ameaças e intimidações de Donald Trump contra o Brasil, que poderia transformar o nosso país em um alvo das intervenções militares dos Estados Unidos, assim como aconteceu com a Venezuela. Além de Flávio Bolsonaro, que derrete nas pesquisas para presidente e se vê abandonado por seus próprios aliados da direita, mais um personagem bolsonarista se afunda no pântano do Master. O ex-governador do estado do Rio, Cláudio Castro, é alvo de ação da Polícia Federal, que apreende seus celulares e identifica a ligação direta dele com Daniel Vorcaro, beneficiado com mais de 3 bilhões em aportes do Rio Previdência, ou seja, dinheiro da população fluminense. Esses são os principais assuntos da semana analisados pelo comentarista político Brizola Neto, que também fala do fim da escala 6x1 e do quadro geopolítico internacional. Veja também, ao final do programa, um boletim da jornalista Leila Salim Leal, direto do Líbano, e clipes selecionados pelo Centro de Memória Trabalhista. Não perca! Muito bem, estamos aqui com o Brizola Neto, nosso analista político. Brizola, bem-vindo a mais um programa No Fio da História, o episódio 45 do nosso programa, e que começa já na contramão do fio da história que a gente vem trazendo para cá, que é justamente essa figura de um entreguismo, de um vassalismo que eu acho que não tem precedentes na história do Brasil, né, Brizola? Essa agora do Flávio Bolsonaro sair correndo, apavorado, desesperado para pedir ajuda ao Donald Trump, posar para fotografia junto dele na Casa Branca, como se isso fosse apagar toda a mácula que está recaindo sobre ele nesse escândalo do caso do Banco Master, né? E aí, tem vassalo como esse? Não, certamente não tem, tal. Acho que é a primeira vez que a gente vê alguém se rebaixar tanto, né, aos interesses estrangeiros, embora a gente saiba que existe uma tradição, né, de dirigentes da elite brasileira de se colocar de joelho diante dos interesses americanos, mas o que o Flávio Bolsonaro, né, faz, aliás, é uma tradição de família, né? A gente não pode esquecer o Bolsonaro lá batendo continência para a bandeira americana, né? E o que faz o Eduardo Bolsonaro lá diariamente, né? Colocando, né? Se colocando, né? Como fantoches dos interesses americanos no Brasil. E assim, esse ato, né? Parece um ato de desespero, né, da candidatura do Flávio Bolsonaro, né? Do que sobrevive, do que resta da candidatura do Flávio Bolsonaro, né? Ele num ato de desespero, né, vai ao Trump, né, inclusive defendendo posições que são as divulgações que saíram, né? O Trump não falou nada, não confirmou nada desses diálogos, mas segundo ele, pedindo, né, para classificar as organizações criminosas, né, o tráfico de drogas brasileiro como organizações terroristas, abrindo aí
espaço para qualquer tipo de intervenção americana no Brasil, né? E num ato de desespero, na verdade, para tentar estancar a sangria, que a candidatura dele tá fazendo água, né? Então, assim, você vê as declarações da própria direita, né? Você teve aí a declaração do governador de São Paulo, dizendo que o Flávio deve explicações, né? E o próprio presidente do partido dele, né, numa entrevista à Globo News, dizendo que é isso aí mesmo. Flávio Bolsonaro foi lá na casa do Vorcaro, né, o Vorcaro de tornozeleira eletrônica, depois da prisão, recém-saído da prisão, né, com tornozeleira eletrônica em casa, que ele foi lá pedir dinheiro pro Vorcaro. Então, assim, é até o presidente, né, do partido dele, do PL, jogando Flávio Bolsonaro aos abutres. Então, assim, é mais um ato de vassalagem, mas que demonstra todo o desespero do Flávio nesse momento, tentando salvar aí o que restou da candidatura dele, que eu acho que cada dia que passa vai ficando cada vez, vai sendo muito pouco, né? E acho que cada vez está sendo mais difícil a gente acreditar que essa candidatura pode chegar até o final, quando o próprio presidente dele, o próprio presidente do partido dele, né, admite que ele foi lá pegar dinheiro na casa do Daniel Vorcaro, parece ser uma candidatura que já não tem mais condição de se sustentar, né? Pois é. Não, realmente a candidatura dele derrete, né, nas pesquisas aí ficaram claras em coisa de uma semana ele perdeu 6 pontos percentuais de uma semana para outra, né. Então é uma candidatura realmente no UTI, né, na UTI. E essa ida dele aos Estados Unidos, né, isso foi armado lá pelo Eduardo Bolsonaro, junto com aquela ala ideológica lá do trumpismo, né, e conseguiram ali meter ele entre uma agenda e outra do Trump, conseguiram encaixar para ele chegar lá, tirar uma foto. Eles andaram dizendo aí que ficaram lá na Casa Branca, passaram 2, 3 horas, mas a verdade é que o contato dele com o Trump foi meteórico, foi uma coisa muito rápida, até pela fotografia que se vê Isso que ali. eu ia comentar, né? A O Trump fotografia ele aparece como um papagaio de pirata, né? Exato, o Trump sentado, ele não se deu ao trabalho de se levantar para pousar para foto, né, como é de praxe, né, quando alguém posa com um político mais expressivo, que está ali dando apoio e tal, né, eles ficam juntos. Ali não, o Trump sentado estava, sentado ficou, o Flávio ficou ali do lado, meio de papagaio de pirata, e depois, curiosidade, circulou e deve estar circulando ainda aí, uma fotografia na internet, que é uma fake news, produção de inteligência artificial, onde aparecem Flávio Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro e Donald Trump sentados, conversando no salão oval da Casa Branca. Isso não existiu. Isso é uma fake news, né. Então eles tentam de toda forma aí demonstrar que existe um apoio, não sei o quê, mas a verdade é que o Donald Trump, até onde se sabe, né, do que aconteceu ali, ele ouviu e não disse nada, né. O Flávio, colocou essa questão que é a maior expressão mesmo de vassalagem, né, pedindo ao Donald Trump para classificar essas organizações aqui, eh, de narcotraficantes como organizações terroristas, né, o PCC e o Comando Vermelho, sabendo, né, nós sabemos que todos nós sabemos que isso é uma artimanha, uma estratégia do Trump para pressionar o Brasil, ameaçar o Brasil, porque o Brasil ficaria sujeito a uma ação norte-americana, como foi feita na Venezuela, de ataque direto e sequestro, como foi sequestrado lá o presidente venezuelano, Maduro,
né? Então, isso é estratégia de chantagem e de ameaças de Donald Trump contra o Brasil, e agora o Flávio Bolsonaro fortalecendo e pedindo que ele leve adiante essa ameaça, né? Querendo colocar o nosso país de joelhos diante dos Estados Unidos, né? E como se não bastasse, ele ainda prometeu ao Trump, se for eleito presidente, que o Brasil vai ingressar nessa organização Escudo das Américas, né, criada pelo Donald Trump para unir as forças vassalas que ele tem aqui na América Latina, como a Argentina de Milei, né, e mais alguns aí, né? Então é tudo uma tragicomédia, né? Na verdade, isso é importante para a gente entender o risco, né, que o país corre com a candidatura do Flávio Bolsonaro, né? É o risco de entregar de vez o interesse nacional nas mãos de alguém que está aqui para representar os interesses econômicos, né? A exploração das nossas riquezas naturais, a exploração do trabalho do nosso povo pelos interesses americanos. Então, assim, por mais que a gente tente enxergar isso simplesmente como uma tentativa do Flávio, né, de virar a pauta, né, e que não vira, né, cada dia vem um escândalo novo, aí a gente vai tratar aí do que está acontecendo no Rio Previdência com Cláudio Castro, e se a gente for a fundo nisso aí, vai estar lá, mais uma vez, a digital do Flávio Bolsonaro, né, isso também não dá para a gente deixar de enxergar nesse ato um ato de servilismo, né, um ato de alguém assim que realmente está se apresentando nos Estados Unidos como o cara para defender os interesses americanos no Brasil. E num momento perigoso, realmente, como você falou, né? O Trump vem fazendo alianças. A gente já disse aqui em vários programas, comentando, né, as intervenções americanas pelo mundo, a vergonha que os Estados Unidos está passando lá no Oriente Médio, na guerra contra o Irã, né, que tem sido, que já foi derrotado, né, e que está passando uma situação vexatória, né? Os Estados Unidos eles vão voltar sua atenção para a América Latina. É o último refúgio do Império Americano, né, a América Latina. E a gente sabe que na América Latina a gente está cheio de regimes que já fazem esse papel que o Flávio Bolsonaro quer se colocar para fazer no Brasil. Você citou muito bem o Milei, que acabou de fazer um acordo com os americanos, né, sobre a patrulha aí do Atlântico Sul, né, o Paraguai, que cedeu vai conceder fazer uma base militar dos Estados Unidos, onde não existe soberania do Paraguai, os militares americanos podem fazer o que quiser no Paraguai, então está um cerco, né, em toda a América Latina, e não há dúvida, né, Carol, que todos os países latino-americanos, o mais importante é o Brasil, tanto em relação aos interesses econômicos, quanto aos interesses geopolíticos e militares, né? Basta a gente olhar um pouquinho no mapa e a gente vai ver se há um interesse mesmo, né, dos Estados Unidos, como há e sempre houve, né, de controlar o Atlântico Sul. A costa brasileira é um espaço fundamental. Agora, eu acho que vai ser mais uma tentativa frustrada. Eu acho que nem o Trump, mesmo nesse momento, né, deprimente que ele vive, nesse momento de declínio, nesse momento que ele passa uma vergonha aí na guerra contra o Irã, né, e que a sua popularidade nos Estados Unidos mesmo, né, tá no pior índice de toda, desde que ele assumiu o mandato, né, já está se anunciando aí uma derrota fragorosa aí nas eleições parlamentares de meio de mandato. Mesmo Trump já está, sabe, quando recebe ali durante 15 minutos, bota o Flávio Bolsonaro para posar como um papagaio de pirata, né? E essa tentativa que você citou aí de usar inteligência artificial só mostra que esse encontro realmente não teve nada de substancial, né? Isso demonstra a fraqueza dessa candidatura. Então, eu insisto nisso, assim, os escândalos do Flávio Bolsonaro, do passado,
do presente e os que ainda vão se revelar, tornam essa candidatura inviável. É claro, todo mundo já está vendo que essa candidatura não tem condição de prosperar. E a maior prova disso, então, é o que fez o próprio presidente do PL, Valdemar Costa Neto, né? Porque ele é uma raposa velha da política, né? O Valdemar Costa Neto, né? Alguém que tem 50 anos aí de política aí, e que sabe muito bem que a candidatura do Flávio já naufragou. Então, assim, essa é mais uma tentativa frustrada de tentar mudar a pauta e que revela esse entreguismo absurdo, né, da família Bolsonaro, mais uma vez colocando como fantoche dos interesses americanos aqui no Brasil. E, assim, não vão conseguir estancar o noticiário, porque a cada dia que passa é um escândalo novo. Né? Então, como eu estava dizendo, assim, você vê o que foi revelado hoje, o governador do PL, né, do Rio de Janeiro, governador eleito pelo apoio do Bolsonaro, da família Bolsonaro, e por mais que o Flávio negue, recheado de indicações bolsonaristas, inclusive dizem, né, que o presidente do Rio Previdência foi preso, né, era uma indicação do Flávio Bolsonaro, né, colocou 3 bilhões e quase 700 milhões, né, comprando títulos podres do Banco Master, dinheiro dos aposentados e pensionistas do Rio de Janeiro. Né? Então, assim, não tem mais assim espaço para ele dizer que estava pedindo dinheiro privado da Daniel Vorcaro, que nunca pediu, que nunca teve nenhum dinheiro público envolvido. Teve o dinheiro público e dinheiro dos aposentados, inclusive aqui do estado do Rio de Janeiro. Então, não vai ter visita que ele faça ao Trump, né, que vai conseguir estancar a sangria dessa candidatura que a cada dia que passa faz mais água. Exatamente. Esse caso agora, né, isso mostra como que o escândalo do Master continua fazendo estragos na base bolsonarista, né? Agora o cerco se fechando contra o Cláudio Castro, né? É. Ele foi alvo de uma operação de busca e apreensão da Polícia Federal, que esteve lá no apartamento dele, a cobertura de 4 milhões de reais que ele tem lá na Barra da Tijuca, né? Foram e apreenderam 2 celulares dele, né? E já vazou aí, né, as conversas diretas do Castro com o Vorcaro, né, as ligações diretas entre ele e o Vorcaro. A situação do Cláudio Castro se complica muito, né, agora. Essas ligações, essas conversas, elas acontecem ali naquele período em que o Cláudio Castro troca a direção do Rio Previdência, toda a diretoria, e logo em seguida ele faz esse aporte que você mencionou de 3 bilhões e tantos milhões de reais no Banco Master, né? Então, é uma o que vem pela frente aí certamente vai ser algo ainda mais pesado, né, para a direita bolsonarista, para o Cláudio Castro. Não é à toa que na sua mais recente visita ao Rio de Janeiro, o presidente Lula se encontrou com o governador em exercício, Ricardo Couto, né, e fez um apelo direto ao governador para que a polícia do Rio de Janeiro, as instâncias policiais, investiguem as milícias e prendam os milicianos, e ele deixou claro, prendam os milicianos e criminosos que dominaram o governo do Rio de Janeiro nos últimos anos, ou seja, a dica está dada, né? Vem chumbo grosso aí para cima deles. Exatamente, Rafael. E assim, esse desembargador, né, que por essa tragédia que é a política do Rio de Janeiro, que se tornou a política do Rio de Janeiro, assumiu o governo do Estado, tem feito um grande trabalho, tem que se reconhecer. Né? Então, assim, ele assumiu o governo do Estado e pode ter certeza que está colaborando com essas investigações. Né?
e está, de alguma maneira, tirando, né, do poder essa quadrilha que lá se instalou, né, dominada pelos políticos de direita promovidos pelo bolsonarismo. Essa que é a realidade, né? A gente não tem como descolar o Cláudio Castro do Bolsonaro. Cláudio Castro, governador do PL, né? Uma aliança montada na base do governo na Assembleia. Essa Assembleia queria eleger mais um miliciano para governar o estado do Rio de Janeiro, como Ex- disse o presidente Lula, é toda é, do PL, né, Tal? exatamente. Inclusive, esse nome que seria aí, segundo a estratégia do Cláudio Castro e da direita bolsonarista, que no Rio de Janeiro seria o governador, eleito em uma votação ali super suspeita na Assembleia Legislativa, né? Ele se manifestou em relação a essas declarações do presidente Lula e de uma forma dizendo que o presidente Lula desrespeitou a população do Rio de Janeiro, ou seja, se o presidente Lula pede para prender ladrões e milicianos, se isso é desrespeito à população do Rio de Janeiro, é, é porque ele está deixando muito claro qual é o lado deles, né? É, Assim, então, a gente conversa muito, a gente anda por aí, né, e há uma indignação da população com a representação que existe no Rio de Janeiro. A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro é reconhecida pela população como um antro de bandidos. Todos sabem que ali, né, aquela Assembleia é aquele conjunto de deputados, por raríssimas exceções, né, você conta nos dedos quantos deputados se salvam, né, há uma forte ligação ali com os grupos milicianos e com o saque dos recursos do Estado. Né? Essa questão do Rio Previdência é só um exemplo, mas se for a fundo, em todas as secretarias, você tem nichos ali de poderes ligados aos figurões da Assembleia que saqueavam os recursos do governo do Estado. Então, assim, a impressão que a população tem, né, e nós, para nós é muito caro ver isso, né, porque esse é o Estado que elegeu o Brizola 2 vezes, né, então, esse é o Estado que teve, né, um governo com figuras como o Brizola, como o Darcy Ribeiro, né, como o Dotel de Andrade, né, como Abdias do Nascimento, né, você tinha aqui, sabe, a vanguarda da política brasileira, né, e ele foi entregue aos ladrões, né, então, assim, foi entregue às máfias, né, então, assim, com muita tristeza a gente observa isso, a gente entender, a gente verificar que esse escândalo, né, o Brizola, né, que terminou seu governo em 1994, né, foi o último governador que saiu pela porta da frente do Palácio Guanabara. Brizola, o último governador que saiu honrado, né, não só, assim, não só pela questão, né, de não ter nenhum escândalo durante seus 2 governos do Rio de Janeiro, mas por ter deixado um legado na cidade, né, de transformações, Brizola dos CIEPs, da linha vermelha, do Sambódromo, e agora o que é o Rio de Janeiro, então, né, depois do Brizola, né? A gente verifica isso. Então, assim, eu acho que a gente está num momento também de virada, né, no estado do Rio de Janeiro. Acho que também vai ser um momento em que há uma grande oportunidade, né, para a população entender a importância da política, né, e não se dobrar a esses interesses que chegam na eleição, né, falam muito alto a importância, né, de você escolher um governador. A gente está numa situação tão difícil que você perguntar para 9 de cada 10 cariocas, não vai saber dizer qual é o nome do governador hoje, né? Muito menos aí desses deputados aí que estão na Assembleia. Então, assim, esse momento de crise, né, é uma oportunidade que o Estado do Rio de Janeiro tem, né, aí no próximo processo eleitoral, de mudar essa realidade, né? Assim, esse escândalo do Rio Previdência, né, demarca que a hegemonia bolsonarista no Estado, né, trouxe uma
Trouxe uma quadrilha, né, para comandar o estado do Rio de Janeiro. É isso. Bom, continuamos nesse divisor de águas da política, né, que já travamos esse embate aí já de um tempo para cá, a rigor, né, desde da queda da presidente Dilma, né, naquele golpe, né, e de lá para cá é a guerra, que é esse divisor de águas da política, né, ou essa turma bolsonarista domina como querem, né, e levam para o que a gente já viu, né, ou o povo brasileiro acorda realmente e faz a sua escolha soberana, né, livrando o nosso país desses entreguistas, desses vassalos do imperialismo americano, desses ladrões, né, que estão aí, né. E agora, Brizola, temos aí também, aí no cenário lá do Congresso, né, as questões aí envolvendo o projeto do fim da escala 6x1, né. A rigor, é talvez a grande conquista que o governo Lula tenta trazer dentro da legislação trabalhista, né? E que sofre uma pressão, uma oposição muito forte do empresariado, né? O governo conseguiu fechar um acordo na Câmara, né, de uma transição curta de 1 ano, mas já com a implantação a partir desse ano, né? Só que a matéria vai para o Senado, e no Senado há uma expectativa de que pode haver uma reversão e que esse prazo de transição seja ampliado, né? O empresariado está fazendo uma forte pressão sobre os senadores, e isso, Brizola, nos traz à memória, né? A oposição violenta aí do empresariado que o presidente Vargas teve que enfrentar quando implantou o salário mínimo, né, entre outras medidas aí importantes para os trabalhadores. Ali, a oposição só não conseguiu criar uma dificuldade ainda maior para o presidente Getúlio Vargas, porque vivia-se ainda sob o regime do Estado Novo, né, era 1940, quando saiu, efetivou-se, né, a lei do salário mínimo, né, mas nós vimos depois, né, como foi a reação no segundo governo Vargas, quando o João Goulart, então presidente, desculpe, então ministro do Trabalho, anunciou o aumento de 100% do salário mínimo, que custou inclusive o seu cargo. O presidente Vargas foi forçado, inclusive, a demitir o ministro, mas manteve o reajuste de 100% do salário mínimo, apesar de todas as pressões. E depois, quando o João Goulart, já presidente da República, cria o 13º salário, né? E tem uma manchete histórica do Globo a esse respeito, dizendo que o país ia quebrar, não tinha como suportar um 13º trabalho, 13º salário. E nós vivemos isso aí agora, com uma simples mudança que traga um pouco mais de descanso para o trabalhador. A gente está vendo essa reação toda, né? Mais uma vez, né, as vozes da elite se voltando contra o avanço dos direitos do trabalhador, né, então. Quando houve o aumento do salário mínimo em 100% dado por João Goulart, essas vozes se levantaram, né, dizendo que o país ia quebrar. A elite brasileira, ela sempre tratou a questão social, né, sempre tratou o avanço dos direitos do trabalhador, ela queria classificar como caso de polícia, né? Tinha uma famosa frase do presidente Vargas dizendo que a questão social não pode ser tratada como caso de polícia, porque a gente tem que saber que antes da CLT, né, direitos fundamentais dos trabalhadores, como a greve, eram tratados no Código Penal, né? A gente não pode esquecer a herança escravocrata desse país, né? Uma elite acostumada a ganhar dinheiro em cima do trabalho escravo. E parece que essa cultura permanece nas elites brasileiras. Eu assisti isso algumas vezes lá no Congresso Nacional.
Eu me lembro que estava no Ministério do Trabalho, né, e a gente tinha um projeto para estender os direitos trabalhistas às empregadas domésticas. Nossa, as vozes que a gente ouvia da elite brasileira, né, achando um absurdo que os trabalhadores domésticos também ingressassem no mundo dos direitos. E aí você tinha casos absurdos, né, de pessoas semi-escravizadas que trabalhavam na casa dos seus patrões, né, e deixavam seus filhos em casa. Eu assisti isso quando a gente aprovou lá no Congresso Nacional também, né, a criminalização do trabalho escravo, né, principalmente nos meios rurais, e colocamos como pena a desapropriação, né, de terras onde fosse encontrado trabalho análogo à escravidão. Eu me lembro da fúria desse Ronaldo Caiado, que está aí, sabe, Bertal? Esse Ronaldo Caiado, aí se colocando como candidato a presidente, né? Ele, numa reunião no colégio de líderes que a gente pautou, né? Cada líder apresentava um projeto para ser pautado na ordem do dia. O Ronaldo Caiado, quando a gente apresentou esse projeto que a gente queria botar a criminalização do trabalho escravo com a desapropriação de terras, ele chegou a se manifestar, levantou da cadeira e falou: olha, tudo menos a desapropriação de terras. Pena de morte, mas não desapropriação de terras. Mas isso é uma cultura dessa elite brasileira, né? E que, mais uma vez, está querendo dizer que você colocar um dia mais de descanso ao trabalhador brasileiro, você reduzir a jornada, vai diminuir a produtividade brasileira. Olha o custo do trabalho, Ertal, custo do trabalho. Brasil. E a China continua sendo a grande fábrica do mundo, né? A produtividade chinesa não quebrou, pelo contrário, ela só avança, e quanto mais avança a produtividade brasileira, mais avança o ganho do trabalhador. E é óbvio, tem uma questão fundamental nisso tudo aí, Ertal. Quanto maior for o salário, quanto maior for a massa salarial, maior o mercado consumidor brasileiro, mais as empresas vão ganhar, mais elas vão ter que produzir, porque tem mais gente para comprar. Isso é uma questão óbvia. Só que a elite brasileira, ela está muito mal acostumada a ganhar trabalho, a ganhar dinheiro, vendendo a riqueza nacional do nosso povo e explorando o nosso trabalhador. Essa é a grande realidade. Aliás, a história brasileira, né, é a história de uma elite que se entrega a interesses estrangeiros para vender, para entregar a riqueza natural do país sem sequer fazer nenhum benefício a ela, né, sem agregar valor a essa riqueza natural, à base de trabalho escravo, semi-escravo. E são esses mesmos aí que se colocam agora contra a escala, o fim da escala 6x1. Agora, há uma forte pressão da opinião pública, né? O povo brasileiro massacrado, né, por essa jornada de trabalho com baixos salários, né? Ele tem, as pesquisas mostram aí uma ampla manifestação, mais de 70% da população brasileira a favor do fim da escala 6x1, de um dia mais de descanso para o trabalhador brasileiro. E, e em ano eleitoral, né, é possível que esses senadores aí, eles acabem pressionados a votar, e que mesmo a pressão dessa elite a gente consiga ter esse ganho, que, como você falou muito bem, vai ser a primeira grande conquista em relação a direitos trabalhistas da classe trabalhadora no governo do presidente Lula. Acho que vai ser uma grande vitória, né? Não só para o trabalhador brasileiro, mas uma grande vitória do governo do presidente Lula, que mesmo com uma correlação de forças completamente desfavorável, vai conseguir, né, dar esse ganho ao trabalhador brasileiro e impor essa derrota a essa cultura escravocrata, né, e a essa tradição da elite brasileira de querer ganhar dinheiro à base da exploração do trabalho do povo brasileiro. É isso. Bom, vamos mudar aqui um pouco agora de cenário, vamos passar um pouco agora ao contexto geopolítico internacional. Nós tivemos agora essa semana, Brizola, um ato de barbárie, né, em
Lugansk, né, onde uma universidade, uma faculdade, foi bombardeada por Kiev, né, pelas forças da Ucrânia. E morreram ali pelo menos 21 estudantes, mais de 40 feridos. Parece até que eles se inspiraram naquela coisa, naquele crime hediondo que foi a morte das meninas em Minab, né, que foi a escola atingida por um Tomahawk americano, matando 175 crianças, né? Parece que houve uma inspiração e que esses senhores da guerra, eh, eles disputam quem tem uma capacidade de matar e de destruir maior do que o outro, né? E assim, com de uma forma completamente absurda e desumana, né? Bom, isso aí, os russos já vêm dizendo que a situação na Ucrânia vai mudar. O próprio presidente Putin transmitiu essa mensagem ao presidente chinês Xi Jinping no encontro que tiveram em Pequim, logo depois do encontro do presidente Trump com o presidente Xi Jinping, né? Depois vamos abordar ainda isso. Mas é um caso que, inclusive, a imprensa ocidental e notadamente a imprensa brasileira abafou. Praticamente não se viu quase nada sobre isso aqui nos jornais brasileiros, né? É uma escalada terrível dos horrores dessa barbárie, né, Brizola? A crueldade dessa gente não tem limite, né, tal. Agora, assim, a gente observar, né, que o silêncio da mídia brasileira em relação a essas atrocidades, né, mostra que eles são realmente uma máquina de propaganda da guerra imperialista. Porque se fosse qualquer ato ao contrário, né, se tivesse sido isso aí uma bomba que tivesse caído, por exemplo, sobre uma escola de Israel, né, você imagina o quanto que a cobertura da imprensa brasileira ia estar dando, dizendo que o regime iraniano era um regime de atrocidades e tal. Agora, o silêncio diante dessa barbaridade que cometeu aí o governo do Zelensky, né, mostra exatamente isso, né, tal, que a mídia brasileira ela se coloca mesmo como reprodutora da máquina de guerra americana, né, da máquina de guerra do imperialismo, dos sionistas. E, assim, é mais uma atrocidade, né, que a gente vai enumerando, como aconteceu no Irã, na escola das meninas, como acontece em Gaza e continua acontecendo em Gaza, como acontece no Líbano, e como já aconteceu ao longo da história em tantas outras intervenções americanas, né, por todo o mundo. Então, assim, a história ela, embora a grande imprensa, né, ocidental, ela negue e esconda, né, a história da política externa americana é uma história de atrocidades, né? E essa atrocidade praticada por Kiev, né, a gente sabe que a guerra não é uma guerra da Ucrânia contra a Rússia. Eu acho que é sempre importante, né, a gente colocar isso. Essa é uma guerra dos Estados Unidos, da OTAN, contra a Rússia, né? Então, esse tipo de atrocidade, ela tem a chancela, né? Tem lá a marca ali, tem a concordância, né, do governo americano e da própria OTAN, dos países europeus que não se manifestam diante dessas atrocidades. Então, a gente está num momento realmente muito, muito duro, né? A gente vê essas atrocidades acontecendo. E como você falou, eu acho que a reação russa ela já aconteceu na mesma hora, né? Você tem notícias ali de uma forte reação, né? E diferente do que a Ucrânia faz, a Rússia reagiu, né? Atingindo alvos militares e alvos estratégicos para tentar, de alguma maneira, frear esse governo genocida que não só, né, faz atrocidades como essa, como está exterminando a própria população ucraniana, né? Você vai ver o número de soldados ucranianos que morreram nessa guerra insana, né?
praticamente aí você tem um genocídio da própria população por essa loucura, né, que é a Ucrânia querer enfrentar a Rússia. Pois é, e por falar em omissão da imprensa, uma coisa que não se viu, a rigor, quase nada aqui no Brasil também, foi uma cobertura da reunião dos chanceleres dos BRICS, que aconteceu agora recentemente em Nova Delhi, na Índia, né? Eh, a única a única as únicas menções foram feitas de que a reunião teria terminado sem, uma declaração conjunta, por falta de acordo, por falta de unanimidade nos pontos ali que foram abordados. Olha, isso não é exatamente assim, isso aconteceu aqui no Brasil também, na reunião de chanceler, a reunião dos BRICS, aqui no Rio de Janeiro, no ano passado. Eu cobri essa reunião dos chancelleres também. E ali também não houve concordância integral sobre temas. E acabou que houve uma declaração da presidência, que no caso era a presidência brasileira, que está dirigindo a reunião, expondo um resumo, né? E lá na Índia, em Nova Delhi, também foi feita uma declaração que nós publicamos aqui no Toda Palavra, uma declaração da presidência, e que mostra para onde, eu até escrevi um artigo com esse título, né, para onde caminham os BRICS, né? E que mostra que, apesar desse quadro aí que expõe uma fratura, né, a guerra do Irã, né, tendo ali o Irã de um lado, os Emirados Árabes de outro, formando ao lado de Israel, dos Estados Unidos, né, a Arábia Saudita também, embora com menos envolvimento militar, vamos dizer assim, mas houve realmente essa fratura no bloco dos BRICS por causa da guerra, né, com países membros efetivos em lados opostos no campo de batalha, mas houve indicativos assim muito fortes de que os BRICS continuam atuando no sentido de defender a visão de um mundo multipolar e a soberania das nações, né? Um dos pontos muito importantes que foram abordados, que faz parte dessa declaração da presidência, foi a manifestação do BRICS em relação a Gaza e a Palestina, mas com uma mudança de paradigma, né? Porque até então a retórica do bloco ela ficava muito naquela solução negociada, uma solução de dois estados. Agora não. Agora os BRICS se manifestaram, e aí de forma unânime, na direção do direito à autodeterminação e do direito a um Estado independente da Palestina, né? Outro ponto importante que também mostra essa direção dos BRICS é em relação a Cuba, né? Ali houve uma manifestação contra o bloqueio, o bloqueio econômico contra Cuba, e mais, uma manifestação de declaração de que a América Latina é um território de paz, é uma zona de paz, né? Então, eu acho que são pontos importantes, né? Aí que reforçam a posição do BRICS em defesa da multipolaridade, em defesa da soberania das nações, né? E, por fim, houve o encontro do presidente Putin com o presidente Xi Jinping em Pequim,
onde ali sim eles trataram das questões que não puderam ser tratadas em Nova Delhi pelos chanceleres, que eram questões mais delicadas, mas eles se mostraram muito afinados e anunciaram depois uma declaração conjunta também, onde expressam um apoio irrestrito ao Irã, né? A soberania do Irã, né? Então, eu acho que são indicadores bem claros, né, de que o BRICS não está, como querem demonstrar aí, desmoronando, né? É, eu acho que houve um avanço, né, nessa reunião. E a verdade é tal, assim, que esse encontro, né, do Xi Jinping com Putin, ele mostra, na verdade, o grande laço que propiciou todo esse avanço, né, da construção de uma nova ordem mundial, multipolar, que atraiu inclusive tantos países. Existe uma realidade que não tem mais como ser negada. Existe um novo eixo geopolítico no planeta, né? E esse eixo geopolítico ele é comandado pela China e pela Rússia. A própria guerra no Irã demonstra isso. A aliança, né, do Irã com a China e com a Rússia está causando a maior vergonha militar aos Estados Unidos. Esse eixo geopolítico ele está se mostrando que ele está assumindo a vanguarda, né, da economia, né? A China já caminha a passos largos em alguns parâmetros, como poder de compra, já é a maior economia do planeta, né? A aliança estratégica da China com a Rússia faz essa aliança uma potência militar capaz de sustentar uma guerra, né, contra os Estados Unidos, como tem acontecido no Irã, e não sustentar como impor uma derrota aos americanos, né? E essa realidade, né, ela impulsiona muitos países a se questionarem, né, das imposições americanas pelo mundo. Né? Os próprios países do Oriente Médio, né, essas monarquias que se viram muito abaladas com essa guerra no Irã, né, por mais que tenham oposições ali na guerra do Irã, elas estão muito inseguras em relação, né, às suas alianças com os americanos. E isso tem possibilitado, né, o avanço, né, a reorganização, a rearticulação dos BRICS, como foi expressado nessa reunião de Nova Delhi. A própria Índia, né, ficou na mão nesse processo, né? A guerra, a ação da política externa americana contra o Irã fez como principal vítima um país dos BRICS que oscilava entre o apoio aos BRICS, né, entre uma aliança mais profunda com a China e com a Rússia e a sua aliança com os Estados Unidos. Né? Tanto que na véspera do ataque, o presidente Modi estava lá com Netanyahu, mas a consequência para a Índia foi terrível. Hoje a Índia sofre com uma grave crise de desabastecimento consequência da ação americana contra o Irã. Então, todos esses fatos, né, têm contribuído para que haja essa rearticulação, né, e que haja um posicionamento mais firme em questões que precisavam ser denunciadas. Né? O genocídio em Gaza precisava ter uma posição mais forte dos BRICS, né? Essa declaração aí de que a América Latina, né, é um território livre de guerras, que tem o dedo do Brasil, né? Essa é uma expressão do presidente Lula, né, que é um território de paz, né? É, Zona de paz. é uma zona de paz, né? Essa é uma declaração do presidente Lula, né? Ela também é possibilitada justamente por isso, porque é um novo eixo geopolítico, né? E viver à sombra do imperialismo norte-americano já parece hoje em dia, já parece ser claramente hoje uma posição perigosa, né? E mais do que perigosa, economicamente desvantajosa para qualquer país. É, é isso mesmo. Brizola, vamos ficando então por aqui nessa edição de No Fio da História. Nós vamos exibir agora mais um boletim da jornalista brasileira a Salim Leal, que
vai nos trazer informações, né, de que, diretamente do Líbano, né, de que o cessar-fogo é uma ficção, não está sendo, não está acontecendo, e que, pelo contrário, Israel vem bombardeando, continua bombardeando o Líbano, o sul do Líbano, inclusive de uma forma cruel e covarde, para matar deliberadamente os socorristas, as equipes da Cruz Vermelha, as equipes, tanto que eles usam a prática que já usavam em Gaza e estão usando lá no sul do Líbano, conforme nós vamos ver no boletim dela, dos bombardeios em dois momentos, em duas fases, vamos dizer assim, dois tiros, né? O primeiro causa destruição e o segundo é para atingir as equipes médicas depois que elas se deslocam para tentar socorrer os feridos. É uma coisa terrível, terrível, né? É uma brutalidade, uma crueldade sem precedentes isso, né? Já morreram mais de 3.000 pessoas ali, sendo que pelo menos 200 crianças, mais de 200 crianças, e é um quadro deprimente que nós trazemos através desse boletim dessa jornalista brasileira, parceira do Toda a Palavra e do programa No Fio da História. E depois, por fim, vamos exibir mais alguns clipes escolhidos pelo Centro de Memória Trabalhista. E ficamos aqui até a próxima quarta-feira, o próximo programa, convidando aí os nossos ouvintes e telespectadores a estarem conosco novamente aqui. Um abraço para você, Brizola. Até a próxima. Um grande abraço, então. Até semana que vem. O Líbano sumiu das manchetes, mas a violência dos ataques de Israel por aqui não parou. Pelo contrário, ela só aumenta. Hoje é dia 26 de maio, eu falo aqui da capital, Beirute, sob o som permanente dos drones de Israel, que estão sobrevoando muito baixo, não apenas aqui, a região central, mas várias outras áreas do país. Eu queria falar um pouco justamente sobre isso. A gente entrou num momento que, infelizmente, já é sabido, esperado, mas que é um dos momentos mais perigosos e mais cruéis em agressões desse tipo. É quando a agressão fica naturalizada, ela não rende mais manchete, ela vai perdendo a atenção no noticiário internacional e a violência só escala. Nos últimos dias, os ataques ao sul do Líbano por parte de Israel têm se intensificado. Tem acontecido muitos massacres em casas, em áreas civis, que têm matado famílias inteiras, incluindo crianças, mulheres, idosos, ou seja, pessoas que buscavam se abrigar, a grande maioria deles refugiados de outros vilarejos, vítimas, portanto, de deslocamento forçado, como grande parte da população civil do sul do Líbano, e que têm sido atacados nessas áreas em que buscam se refugiar. Agora há pouco, Israel emitiu mais uma ordem de deslocamento forçado, essa para Nabatia, que é uma das principais cidades do sul do Líbano. Nabatia é também o nome do distrito, que é um dos maiores distritos ali da região, e vários vilarejos, pequenas cidades do distrito de Nabatia vêm sendo sistematicamente atacados, assim como a capital, Nabatia. E agora chega essa ordem de deslocamento forçado que detona mais uma onda de refúgio de pessoas desesperadas, buscando lugares para se abrigar, sabendo que, obviamente, já não existe lugar seguro, justamente porque as vítimas dos ataques dos últimos dias são, em sua grande maioria, como eu disse, famílias que buscavam refúgio vindo de áreas deslocadas. Isso é uma prática que tem se intensificado, junto a isso os ataques duplos, triplos ou quádruplos, que têm matado profissionais de saúde. Já são mais de 120 profissionais de saúde, sobretudo paramédicos, mortos por ataques de Israel desde o dia 2 de março, quando chegam para socorrer as vítimas aos ataques em sequência. Esse é um padrão que já tinha sido verificado e denunciado no genocídio cometido por Israel na faixa de Gaza, que vem sendo implementado com o mesmo método aqui no Líbano.
Ontem, uma declaração em vídeo do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou que Israel pretende avançar e escalar os ataques ao Líbano. Existe muita tensão nesse momento de um retorno dos ataques aqui também à capital, a Beirute. Na noite de ontem, houve mais uma corrida do subúrbio sul de Beirute, a região do Darya, que foi intensamente atacada por Israel desde 2023, mas que não tinha sido atacada, não vem sendo atacada sistematicamente desde o cessar-fogo. Houve apenas um ataque na região há algumas semanas, mas ontem à noite houve mais esse alerta e essa tensão, especialmente depois da declaração de Benjamin Netanyahu. Portanto, o clima é de muita tensão, muito medo. Existia uma expectativa de que o acordo de cessar-fogo, que se esperava que estivesse próximo de um anúncio entre Israel, Estados Unidos e o Irã, pudesse mais uma vez incluir o Líbano, assim como o primeiro, o que foi negado depois por Israel, mas Benjamin Netanyahu vem reafirmando que o Líbano é uma outra frente e que, portanto, as negociações com o Irã não incluem o Líbano. Ao mesmo tempo, as chamadas negociações diretas pelo governo libanês com Israel, mediadas pelos Estados Unidos, levaram justamente a esse cessar-fogo que só existe no papel. Foi violado, como eu disse, já nas primeiras horas e continua a ser violado cada vez mais intensamente. A ocupação ilegal de Israel, anunciada depois do cessar-fogo, na chamada linha amarela nos montes de Gaza, toma 55 cidades do sul do Líbano, mas a ocupação avança. Hoje há mais de 112 cidades, além das 55 ocupadas, que estão sob as ordens de deslocamento forçado. Portanto, a população não pode retornar. A ocupação de Israel hoje no sul do Líbano, portanto, já está para além da chamada linha amarela, que ela mesmo já é uma violação, não estava prevista nos termos do cessar-fogo, e ondas sucessivas de deslocamento da população civil e mortes que vêm se avolumando. Houve 2 grandes massacres nos últimos dias, agora o som do drone está muito perto aqui, sobrevoando muito baixo, mas 2 grandes massacres que atingiram famílias inteiras no sul do Líbano. Um ontem, segunda-feira, e outro no sábado. Entre as vítimas, de novo, mulheres, crianças, idosos. O número de mortes já é de 3.185 pessoas, mais de 9.600 feridos, entre eles mais de 200 crianças, entre os mortos, mais de 200 crianças e mais, como eu disse, de 120 profissionais de saúde. A gente não pode deixar de falar sobre o Líbano, sobre as violações que continuam acontecendo e os crimes de guerra que Israel tem cometido sistematicamente no Líbano, assim como faz em Gaza e na Cisjordânia, na Palestina. Centro de Memória Trabalhista, um departamento do Partido Democrático Trabalhista. Nossa função é armazenar, conservar e divulgar todo o legado trabalhista. Nesse sentido, a gente tem publicações como cartilhas, revistas, encartes, tudo disponível gratuitamente na nossa biblioteca virtual www.flb-ap.org.br. Nesse sentido, a gente ajuda a nossa militância e a academia com os materiais produzidos pelo Centro de Memória. Temos também nosso canal no YouTube, onde lá você vai encontrar várias entrevistas e materiais importantes. Nosso canal no YouTube, Centro de Memória Trabalhista. Veja agora um vídeo produzido pelo Centro de Memória Trabalhista e pelo Estúdio de Legalidade. Confira. Em 1947, Brizola é eleito deputado estadual no Rio Grande do Sul. Brizola sempre se elegeu pelo voto direto. 1950, se reelege deputado estadual. 1954, deputado federal. 1955, prefeito de Porto Alegre. 1958, governador do Rio Grande do Sul. 1962, deputado federal pelo então Estado da Guanabara. 1964, veio a ditadura. Brizola é cassado e passa 15 anos no exílio. 1979, retorna ao Brasil. E em 1982, é eleito mais uma vez, pelo voto direto, governador do Rio de Janeiro. O estadista tem que ter passado democrático. Brizola, o estadista.